Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 15. Contamos com as suas orações, com o seu apoio. Venha participar conosco nos nossos acampamentos, o CTL. Essa parceria com Vinho Novo é de longa data, mas temos sentido um distanciamento por algum motivo, né? A gente sente falta das suas crianças nos nossos acampamentos, né? Então vamos tentar estreitar esses laços de novo, né? Eu já falei, eu fui criado nos Estados Unidos e lá nas escolas eles têm times de vários esportes. Eu jogava no time de basquete do nosso time. E meu último ano do ensino médio, o nosso time era um time bom. A gente tinha jogado juntos muitos anos e a gente entrosava muito bem, a gente tinha pessoas habilidosas no time, e a gente tinha uma grande expectativa que essa temporada a gente ia sair muito bem. Mas nunca se sabe até você começa a jogar, né? No treino todo mundo é bom, né? Mas quando você joga contra um adversário real, aí você começa a saber se você é bom ou não. Então, o primeiro jogo da temporada, a gente está jogando fora de casa, num rival nosso, e nós ganhamos dele de lavada, né? Nós ganhamos fácil. E então, a gente sabia que realmente o nosso time é razoável esse ano, né? As expectativas são grandes. E vai passando semanas, e mais jogos, e mais jogos, e mais jogos, e a gente ainda é invicto. E aquele primeiro time agora vem para jogar no nosso ginásio. Então, como equipe, nós decidimos, então esse jogo já é ganho, né? Já vamos ganhar, mas vamos ganhar bonito. Vamos ganhar bonito, sabe? Aquele basquete que você passa atrás da costa, drible entre as pernas, você faz aqueles passes bonitos. Vamos jogar um basquete bonito. Impressionar as garotas, né? Vamos ganhar muitos pontos, embelezar a quadra, né? E já estávamos celebrando a vitória antes de jogar. Vocês sabem o que aconteceu, né? Nós começamos a jogar e estávamos jogando bonito, mas o placar estava feio. E chega o intervalo e nós estávamos perdendo e perdendo feio. E o nosso técnico desce lá no vestuário, entra no escritório dele, fecha a porta, pum! Daqui a pouco ele sai com um aro e uma bola de basquete. Ele diz para nós: senhores, o propósito desse jogo é colocar essa bola nesse aro. Você não ganha pontos passando a bola por trás das costas, driblando entre as pernas ou fazendo passes bonitos. Põe a bola no buraco. Cada esporte tem os seus princípios básicos que você precisa praticar. E se você não pratica eles, você vai perder. Estou aqui para ensinar vocês sobre basquete hoje de manhã, mas eu quero que vocês entendam que mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo deixou uma missão para a sua igreja. Ele diz: eu quero discípulos, adoradores em todas as nações, entre todos os povos, e eu quero todas as línguas adorando o meu santo nome. A missão que Deus deixou para a igreja é essa. Mas nós estamos aqui 2000 anos depois,
E ainda tem bilhões de pessoas com o qual compartilhamos esse planeta que nunca ouviram falar o nome Jesus Cristo. Temos centenas de línguas que não tem um versículo traduzido para ela da Bíblia. Alguma coisa está desesperadamente errado. Nós temos sido distraídos. Nós temos esquecido os fundamentos básicos da missão de Deus. Então, esta manhã eu estou aqui para não falar nada novo para vocês. O que eu quero dizer para vocês esta manhã é o seguinte: senhores e senhoras, isso é uma Bíblia. Ali estão as nações do mundo. E o propósito desta igreja, o propósito da sua família, o propósito da sua vida é se dedicar inteiramente ao avanço dessa Bíblia para aquelas nações. Deus te chamou para isso. Mas nós acabamos sendo distraídos por montes de coisas. E nós estamos perdendo o jogo e perdendo feio. E nós precisamos voltar para os princípios básicos da missão. Paulo, em Romanos 15, fala ao respeito do seu ministério. E aquilo que ele fazia, aquilo que fez com que ele se dedicou a essa missão de uma forma plena, produtiva e gloriosa. Versículo 14, Paulo diz: e certo estou, meus irmãos, se eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. O primeiro princípio básico que eu quero trazer para vocês é que o propósito da missão é a glória de Deus. A razão por que a missão existe é para a glória de Deus. O Piper, ele diz: missões existem porque a adoração não existe. Onde não há adoração a nosso Deus, ali é a necessidade da missão. E talvez vocês estão olhando para o versículo 14 e dizendo: legal, que o propósito da missão é a glória de Deus, mas eu não vejo a glória de Deus nesse versículo. E talvez você está certo. Então vamos voltar um pouquinho. Olha o versículo 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos concede o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus.
Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos seus pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios, e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor todos vós gentios, e todos os povos o louvem. Paulo está dizendo: judeus, vocês foram chamados para o Senhor com o propósito de espalhar a fama de Cristo entre os gentios, para que os gentios possam adorar e glorificar a Deus, como vocês têm o privilégio de fazer. O propósito da missão é a glória de Deus. Mas como é que isso acontece? Agora nós voltamos para o versículo 14. A glória de Deus acontece através de um processo dentro da missão, que começa com a salvação do homem. A salvação do homem. Paulo diz: eu sou convencido ao seu respeito, que vocês mesmos são primeiramente o quê? Cheios de bondade. Eu não sei o quanto você conhece sobre o livro de Romanos e a pregação do apóstolo Paulo, mas isso não parece o papo de Paulo. Cheios de bondade? Se você volta para Romanos 1, 2, 3, Paulo está dizendo: não há um justo nem um sequer, todos são condenados. Há veneno de cobras na sua boca, as suas mãos, os seus pés são velozes para derramar sangue. Vocês são miseráveis pecadores. Mas algo aconteceu entre Romanos 3 e Romanos 15. Jesus Cristo aconteceu. O Evangelho de Cristo atingiu o coração do ser humano, e pela habitação do Espírito Santo de Deus, ele é enchido de bondade. Ele é transformado pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E então ele também, versículo 14, está cheio de conhecimento. Uma vez que o Espírito habita o coração e nós temos acesso à palavra do Senhor, e nós estudamos a Bíblia, nós começamos a conhecer Deus, quem eu sou, o que Deus quer que eu faça, o que Deus não quer que eu faça. E eu começo a entender na minha vida quem é Deus, quem sou eu, e como é que eu posso agradar a Deus. E eu recebo o conhecimento de Deus através da instrução da palavra de Deus. E essa instrução vem transformando a minha vida. E o Espírito Santo vai me capacitando, me dando dons, habilidades, ao ponto que eu me torno, o que o texto diz? Apto para ensinar uns aos outros. Nós então fazemos isso, nós passamos depois da instrução da palavra para a edificação do corpo de Cristo. E nós somos aptos para ensinar uns aos outros, usando o que conhecemos da palavra, o mover e a capacitação do Espírito na minha vida, para eu poder, então, edificar outros. Você viu o que aconteceu?
Nós tínhamos um pobre, miserável pecador, que, pelo Evangelho de Cristo Jesus, foi graciosamente, milagrosamente salvo, pelo sangue de Cordeiro que o lavou de todo o seu pecado. Ele então foi instruído na palavra do Senhor. Ele começou a receber a instrução da palavra, a viver segundo a palavra do Senhor. E agora, ele é o ministro do Evangelho. O pecador virou pregador. Nisso Deus é glorificado. Quando pelo poder da palavra, o poder do Espírito, o agir de Deus por meio do seu povo, um pecador é transformado em pregador, Deus é louvado e glorificado. É o que aconteceu na vida do apóstolo Paulo, é o que aconteceu na vida de todos nós que estamos aqui. Um dia era pecador vil, mas pela graça do Senhor eu fui salvo. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu fui chamado para o ministério, fui instruído, e agora eu tenho o privilégio de pregar aqui. É inconcebível isso, mas é só para a glória do Senhor. Uns anos atrás, eu fui com meu pai para uma comunidade chamada Terra Vermelha, lá no meio de Amazonas. Para chegar lá, você pega um voo daqui para Manaus, você pega um ônibus de Manaus para Itacoatiara. Itacoatiara, você pega o nosso barco, e você vai 12 horas até o rio Abacaxis. E lá você entra no fluente, e lá tem Terra Vermelha. Quando eu desci em Terra Vermelha, era uma das comunidades mais nojentas que eu já vi. Suja, fedia, e tinha toda espécie de imoralidade, pobreza, que você pode ver. Famílias desestruturadas, homens viviam embriagados, gerava filhos com várias mulheres, inclusive as suas próprias filhas. Tudo que você pode e não deve imaginar de imoralidade rolava em Terra Vermelha. Você saía de Terra Vermelha, você se sentia sujo, fisicamente, espiritualmente, opressão demoníaca mesmo. E eu saí de lá, em inglês a gente chama heebie-jeebies, não sei como traduzir isso, né? Aí eu saí. 10 anos depois, eu voltei para a Terra Vermelha, nessa época, para inaugurar a igreja em Terra Vermelha. Aí nós chegamos de madrugada, dormindo em rede, no barco e tudo. Aí quando o sol começa a nascer, eu olho para a comunidade e digo, não pode ser a mesma comunidade. Limpa, arrumada, né? Casinhas bonitinhas, né? E uma igreja ali, e as canoas chegando de vários lugares. E aquele dia nós cultuamos ao Senhor naquele templo feito de madeira, com mais de 400 pessoas, né? Mataram um boi de algum lugar, fizeram um churrasco, era uma festa enorme.
E foi o mais interessante, as famílias chegando no culto, todo bonitinho, né? Pai, mãe, 7 filhos, né? Uma escadinha, né? E todos arrumadinhos, bonitinhos. E em culto assim, cada família tem que ter uma participação, né? Então, cada família subia, né? Citava um versículo, cantava um hino. Houve um culto de louvor ao Senhor em Terra Vermelha que durou o dia inteiro. Para a glória de Deus. Porque quando Deus tira pecadores e faz deles servos deles para edificar o corpo. E hoje nós temos jovens de Terra Vermelha que são missionários em outros lugares. Isso glorifica a Deus. Esse é o propósito da missão. O segundo princípio a gente encontra versículo 15 e 16. Paulo diz o seguinte: entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, do sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. O segundo princípio básico ao respeito da missão que eu quero que vocês entendam hoje de manhã é o que eu vou chamar o privilégio da missão. O privilégio da missão. Nós precisamos entender que participar da missão, de qualquer forma, é resultado da graça de Deus. Paulo diz: a graça que foi me dada para eu ser o ministro do Evangelho entre os gentios. Então, participar da missão é graça. Poder então representar o Deus Criador do universo entre os gentios, só a misericórdia de Deus é um sagrado encargo que eu tenho. De poder representar Deus no meio do povo. E fazer com que esses gentios, que hoje adoram ídolos, sacrificam seus filhos tentando agradar a Deus, mas não agrada. O sacrifício do filho de qualquer pessoa não agrada a Deus, não é uma oferta aceitável a Deus. A única oferta aceitável a Deus é o sacrifício do Filho Jesus. E então, quando nós conhecemos o Evangelho e somos transformados e entendemos, somos instruídos, não sacrificamos os nossos filhos, mas como nós vimos em Romanos 12, sacrificamos as nossas vidas. Nós colocamos as nossas vidas no altar como sacrifício agradável, santo ao Senhor. E nós precisamos entender que isso é resultado da graça de Deus. É um sagrado encargo, é um privilégio representar Deus, recrutar verdadeiros adoradores a Deus entre os povos. Não há privilégio maior na face da terra. Paulo sempre conta o seu testemunho.
E diz: eu não entendo como a graça de Deus me salvou. Mas ser chamado para o ministério é graça empilhada em cima de graça. É graça sobre graça sobre graça. Que honra, que privilégio. Queridos, você entenda que participação na missão é um privilégio? Porque, eu vou confessar alguma coisa, de vez em quando eu fico frustrado naquilo que eu faço. Porque eu atraio crianças e adolescentes para a cilada que é acampamento Palavra da Vida. E lá, como eu falei, eu procuro injetar na vida desses jovens a missão de Deus, para que eles sejam empolgados a viver não pelo seu próprio prazer, mas em prol da missão de Deus no mundo. E muitos desses jovens, eles vão à frente no culto da fogueira, eles dão testemunho: Deus está me chamando para ser um missionário. Eu fico empolgado, eu fico animado. Que coisa! E aí o pai dele chega e diz: pai, você não vai acreditar o que aconteceu comigo essa semana. Deus me chamou para ser um missionário. Eu vou ser um missionário. Deus está me chamando para África do Sul, sei lá o quê. E esse pai diz: meu filho, calma aí. Não é assim não. Não, filho. Sabe que a nossa família tem um negócio, né? E você está sendo preparado para tocar um negócio da nossa família. Então você vai para uma boa faculdade, né? Para lá você ficar desviado do Senhor, né? Aí você vai tocar o negócio da nossa família. Você vai viver perto de mim. Você vai me dar um casal de netos. E quando eu ficar velho, você vai trocar minha fralda. Nada de missões não. Agora, vamos imaginar que esse mesmo jovem, enquanto na faculdade ou depois da faculdade, ele recebe uma ligação do nosso presidente, o Bolsonaro, que é meio louco por ali, né? Que faz coisas que ninguém espera. Ele liga para seu filho. Então, eu tenho ouvido sobre suas notas na faculdade, sobre as suas habilidades. E eu quero enviar você como embaixador do Brasil para a África do Sul. Esse filho liga para o mesmo pai e diz: pai, sabe o que aconteceu? Eu recebi uma ligação agora do presidente Bolsonaro. E ele está me enviando como embaixador do Brasil para a África do Sul. Sabe o que esse pai faz? Ele desliga o telefone e imediatamente ele liga para o sogro dele. Diz: oi sogro, você disse que meus filhos não iam fazer nada, mas meu filho acabou de ser apontado como embaixador do Brasil para a África do Sul. Você liga para os seus inimigos, você liga para os seus amigos, você liga para os seus vizinhos, você liga para todo mundo: meu filho vai ser embaixador do Brasil para a África do Sul. E sabe por quê?
nós ficamos animados quando os nossos filhos são apontados como embaixadores de países? Porque um embaixador ganha muito dinheiro. Ele tem status, ele tem fama, ele tem conforto. E a igreja de Deus tem sido distraído por essas coisas. As famílias, os cristãos, os pais, valoriza mais os seus negócios, valoriza mais a fama, valoriza mais poder, valoriza mais dinheiro e status do que a glória de Deus. E meus queridos, enquanto nós continuamos valorizando essas coisas acima da glória de Deus, enquanto nós não entendemos que maior privilégio na face da terra é ter um filho no campo missionário, nós vamos continuar perdendo esse jogo. Até nós entendemos que a maior graça que poderia acontecer nas nossas vidas é ser chamado para ser um ministro do Evangelho. Ter um filho chamado para essa causa é a maior graça possível. Devemos considerar o maior privilégio da face da terra. É um privilégio. Paulo entendia isso. Como eu falei, eu sou filho de missionário. Você me corta, missões sai da minha veia. Eu fui criado nesse contexto. Para mim, eu não conheço, eu entendo, não consigo pensar em viver por outra coisa. Mas a minha esposa foi criada nos Estados Unidos, caçulinha de 5, família bonitinha, crente, né? Pai construtor, mãe dona de casa, né? Do lar, casa bonitinha, meio da cidade, filhos todos morando ao redor. E lá vem Gary. E eu falei com Sandra, eu estou querendo ir para o Brasil. O que você acha sobre isso? Ela diz, Gary, eu entendo que Deus vai me guiar através do meu marido. E se Deus está levando você para o Brasil, e Deus unir as nossas vidas em casamento, eu vou seguir você aonde Deus direcionar você. Mas tenho que falar com o pai da criança, né? Aí eu vou lá com os pais dela e eu disse, vocês sabem que eu tenho namorado a Sandra, vocês sabem do meu pano de fundo e eu gostaria de casar com a sua filha. Mas nós vamos ser missionários no Brasil. E eu preciso saber o que você pensa sobre isso. Tanto o casamento quanto ser missionário. Sabe o que eles falaram para mim? Gary, quando nós casamos, antes de ter nenhum filho, nós não sentimos Deus nos chamando para o campo missionário, mas começamos a orar. Senhor, nos deu o privilégio de ter pelo menos um filho que vá para o campo missionário. E os outros 4 não foram. Então, Gary, você é a resposta da nossa oração desde que o dia que nós casamos.
Pais, eu quero fazer essa pergunta. Você está orando assim? Você entenda que ter um filho representando o reino de Deus é muito mais valioso que um filho representando um paizinho como o Brasil, ou os Estados Unidos, ou qualquer outro país. Nós somos embaixadores do Criador e sustentador do universo. Precisamos entender que viver as nossas vidas em prol da missão é o maior privilégio que existe. É graça em cima de graça. Paulo vai avante. Versículo 17, ele diz: tenho, pois, motivo de me gloriar em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aqueles que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras, por obras, por força de sinais e prodígios, e pelo poder do Espírito Santo. O terceiro princípio básico que eu quero trazer desse texto para vocês é sobre o poder para a missão. O poder para a missão. Toda glória pela missão pertence a Cristo. Paulo diz: eu não vou gloriar sobre nada que eu tenho feito, mas eu me glorio em Cristo Jesus, daquilo que eu fiz por Ele. Toda glória pertence a Cristo, porque é feito através de Cristo. Nós fazemos tudo por intermédio dele. Então, o poder para fazer isso, Paulo diz, vem do Espírito. É o Espírito que me possibilitou, me capacitou para esses sinais e prodígios, de falar e de conduzir os gentios à obediência, a fazer transformação na vida de pessoas. É o poder do Espírito Santo de Deus através da mensagem do Evangelho de Cristo. É Ele quem fez, por isso toda a glória é dele. Então o poder para essa obra vem do Senhor. É do Espírito. Então, muitas vezes, nós achamos que a obra missionária é feita por super-homens, super-heróis. Meu primeiro nome é Gary, tá? Nome estranho no Brasil, mas nos Estados Unidos é comum. Mas meu sobrenome é Parker. Eu não sei quantas vezes eu fui perguntado se eu sou primo do Peter. Mas é melhor ainda, porque meu nome do meio é Wayne. Apesar de eu ser primo de Batman e Homem-Aranha, eu não sou super-herói, super-homem, ninguém é. O único super-herói é Cristo Jesus.
O único super-homem é o Espírito Santo de Deus. E muita gente diz, eu ir para o campo missionário? Mas eu não sou inteligente, eu não sou isso, eu não gosto de falar em público, eu não sei pregar, eu não sei fazer aquilo, eu não sei um monte de coisas. Eu ir para o campo missionário, como é que pode? Quem sou eu para fazer alguma coisa dessa? Não, isso é para outros, porque eu não tenho tanta coisa. Queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa. Tá? Deus não é como o técnico do remo. Desesperadamente procurando talento. Deus tem todos os talentos. Deus tem todos os dons. E Ele disponibiliza todos eles. Aqueles que se colocam à disposição do Senhor. Deus não está procurando estrelas. Ele é a estrela. Ele está procurando homens e mulheres que estão dispostos, homens e mulheres que vão dizer, Senhor, eu não estou trazendo quase nada para esse negócio. Mas tudo que tenho e tudo que sou está nesse altar. É um sacrifício vivo. Use se puder. Use como quiser. Para que o seu nome seja exaltado entre as nações. A minha vida está aqui para isso. E quando Deus vê isso no coração, genuinamente, Ele capacita, Ele abre oportunidades. Eu quero falar para vocês um pouquinho ao respeito de mim e da minha família. Meu pai foi usado para fundar o Instituto Linguístico aqui no norte do Brasil. Ele supervisionou a tradução de mais de 30 traduções do Novo Testamento enquanto missionário com o Instituto Linguístico aqui. Foi o fundador da Palavra da Vida aqui no norte. Mas meu pai é um caboclo. A cidade onde ele veio, a mesma cidade onde eu fui criado, nós éramos fazendeiros de vacas leiteiras no interior dessa cidade. Essa cidade, até hoje, tem 799 habitantes. Não 799 mil, 799 habitantes. Nós somos caboclos. Quando meu pai foi para o seminário, ele sentiu Deus chamando para o seminário. Ele foi para sim, eu vou. A minha vida está no altar. Ele foi para o seminário. Uma das primeiras tarefas era ele levantar e dar um testemunho de 1 minuto de quem ele era, de onde ele veio e de como ele conheceu Cristo. 1 minuto. Ele fala que é 59 segundos a mais do que ele conseguiu falar. Ele levantou, falou, bom dia, travou. Ele tinha pavor de falar em público. E ele rogou ao Senhor, o Senhor está me chamando para o campo, eu não consigo falar, se eu vou ser missionário, eu preciso aprender a falar em público. O Senhor tem que dar um jeito.
E Deus deu jeito. Hoje ele é como o filho, ele não para de falar. Queridos, Deus não está procurando especialistas. Ele está procurando no seu coração e no meu coração disposição. Ele faz sinais, Ele faz prodígios. E nós somos instrumentos nas suas mãos. Agora eu quero terminar. Né? Paulo vai avante, ele diz, meio do versículo 19, de modo que, desde Jerusalém e as circunvizinhanças até ao Ilício, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aqueles que nada, não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido ao seu respeito. Quero terminar falando ao respeito da prioridade da missão. A prioridade da missão. A primeira prioridade da missão é a prioridade de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho de uma forma clara, de uma forma completa. Ele diz, eu tenho anunciado o Evangelho de uma forma que aqueles que nada tiveram notícia, nada que ouviram, possam compreender. Anunciar o Evangelho claro e completamente para pessoas, porque, queridos, é o anúncio do Evangelho de Cristo que transforma vidas. Eu não tenho poder para transformar vidas, mas a palavra de Deus tem poder. E a prioridade da missão é anunciar o Evangelho de Cristo. Queridos, eu quero que vocês entendam que quando nós vamos a lugares onde o Evangelho não tem sido proclamado, como Terra Vermelha, o objetivo do inimigo, o objetivo de Satanás, é apagar a imagem de Deus na terra. Satanás veio para matar. Então, onde ele tem liberdade, onde ele tem reinado, sem presença do Evangelho, a gente encontra o povo, imagens de Deus, vivendo em miséria. Não sabem ler, são doentes, vivem mais como animais do que como pessoas. São doentes, mal educados, desestruturados, desesperados e morrem cedo. É isso que Satanás quer. E os nossos corações quebrem ao ver isso. Como devem quebrar? E então nós somos comovidos. E nós entramos com remédio, e nós entramos com alimento, e nós perfuramos poços, e nós construímos hospitais, e nós fazemos tudo possível para educar o povo, para sarar o povo, para alimentar o povo, para socorrer esse povo. Como devemos fazer? Mas isso não é a prioridade da missão. Nós não somos chamados para prolongar vida. Nós somos chamados para proporcionar vida eterna. O nosso objetivo não é enviar povo mais gordo para o inferno.
O nosso objetivo é encher o céu com adoradores do Senhor. E somente o Evangelho de Cristo Jesus faz isso. Claro que devemos fazer todas essas coisas, mas se fazemos essas coisas e não pregamos o Evangelho de Cristo, estamos sendo distraídos. A nossa missão não é levar feijão para os povos. A nossa missão é levar a palavra de Deus aos povos. A segunda prioridade que Paulo fala é de avançar o Evangelho. Jerusalém, Elício, até as circunvizinhanças, para aquele que nunca ouviram, possam ouvir. A prioridade da missão é avançar o Evangelho para lugares onde não tem sido conhecido. E queridos, isso é um problema enorme. Maior parte dos recursos das igrejas e das missões hoje, mais de 95% dos recursos investidos em missões hoje vão para sustentar pessoas em lugares já alcançados. Menos de 5% dos recursos missionários vão para lugares não alcançados. Nós temos sido distraídos. Sabe por quê? Nós não queremos ir para aqueles lugares? Porque são lugares quentes. São lugares perigosos. São lugares distantes. Parênteses. Sabe por que IMPV está em Belém do Pará? Porque é um dos lugares mais quentes de todo o Brasil. Eu trago alunos de São Paulo, de Curitiba, de Rio Grande do Sul. Nós temos alunos de todo o Brasil e ao redor do mundo que vêm para Belém do Pará para treinar para ser missionários. O seu treinamento começa no momento que eles saem do avião e sentem aquele... Vocês sabem do que eu estou falando, né? O treinamento começa, eles ir numa comunidade, eles trombando com a realidade aqui do norte, porque os lugares não alcançados do mundo são exatamente como esse lugar. Por isso, meus queridos, eu creio que o norte do Brasil, a igreja do norte do Brasil, tem um potencial enorme para enviar missionários ao redor do mundo, que a gente sabe aguentar calor. Se pudesse plantar açaí lá, todo mundo iria, né? Mas a razão que pessoas não vão lá, 2 motivos. Preocupam com conforto e preocupam com segurança. Porque os lugares não alcançados não são alcançados porque não querem ser alcançados. E que se você é encontrado lá, pregando o Evangelho de Cristo, vão cortar fora a sua cabeça. Meus queridos, por favor me entenda. Deus não chamou você para ser confortável e seguro. Deus chamou você para proclamar o Evangelho e confiar o seu conforto e a sua segurança nas mãos dele. Se Deus quer que você morra no campo missionário decapitado, então morra. Sempre tem sido assim. Você acha que Paulo morreu de velhice?
Você acha que Pedro morreu de velhice? Você acha que os primeiros missionários para o Brasil morreram de velhice? Não! Morreram de malária, foram mortos, apedrejados. E por isso nós estamos aqui num templo climatizado, adorando o Senhor para a glória do Senhor. Mas eles ainda estão ali, esperando filhos e filhas nossas que estão dispostos a derramar o seu sangue naquela terra, para que o sangue de Jesus possa os purificar de todos os pecados. Sangue dos mártires, semente da igreja. Deus não nos chama para ser confortável ou seguro. Ele nos chama a obedecê-lo e avançar o evangelho aonde não chegou, custe o que custar. Não seja distraído pela fama, pelo dinheiro, status, conforto ou segurança. Viva a sua vida para a glória de Deus. Entenda que é maior privilégio você poder participar nessa missão. Confia no poder sobrenatural de Deus para te capacitar. Confia nele para você avançar e anunciar o evangelho onde não foi anunciado. Porque essa é a nossa prioridade. Segundo período, nós viramos aquele jogo. Foi duro. Mas nós colocamos a bola no buraco. Meus queridos, isso é uma Bíblia. Ali estão as nações do mundo. O propósito dessa igreja, o propósito da sua família, o propósito da sua vida é levar essa Bíblia para aquelas nações, para que Deus seja glorificado. É o maior privilégio que existe na face da terra, e Deus dá todo o poder para você poder priorizar essa mensagem. Que não sejamos mais distraídos e voltar para os princípios básicos da missão de Deus com todo o nosso coração. Pai, te louvamos por esse texto e o exemplo de Paulo. E eu peço que as nossas vidas essa manhã possam chegar nesse altar cheio de disposição. Pela instrução da Tua Palavra, peço uma transformação em nossas prioridades, em nossos princípios, para que nós deixamos de viver para o nosso conforto, para a nossa glória, mas para a glória do Teu nome. Pai, agradecemos o privilégio de sermos Teus filhos, a graça que nos chamou do podridão do pecado para sermos ministros do Evangelho. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Pai, agradecemos o Teu poder que age em nós, que nos capacita para poder agir dessa forma. Que honra ter o Teu poder dentro de nós. Oh Pai, ai de nós, se após de receber a Tua glória em salvação,
se após de receber o privilégio do teu chamado, se após de receber o seu poder, vivamos agora para os nossos prioridades e não as suas. Oh Pai, que as nossas vidas possam ser vividas para avançar e para anunciar o Evangelho ao nosso redor e ao redor do mundo, para todo homem, em todo lugar. Em nome de Jesus.